Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos tratar de um dos temas mais importantes da competência. Competência é um tema do processo civil que tem muitos detalhes, mas esse tema específico ele é significativo, que trata da chamada modificação de competência, ou quais são as causas dispostas no CPC que autorizam a modificação de competência. Então, se nós estamos falando de modificação de competência, estamos falando da competência relativa ou aquela que pode ser alterada em razão da opção do legislador pela escolha das partes. Então, nós estamos dentro da competência relativa que pode ser modificada, né? A partir de decisão das partes, mas o CPC ele elenca algumas hipóteses que haverá a modificação de competência. A primeira hipótese, nós vamos tratar aqui de 3 causas de modificação de competência. A primeira delas é a chamada conexão. Então, para você entender conexão, você tem que ir no artigo 55 do CPC. O artigo 55 do CPC diz o seguinte: reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedido. Então, significa dizer que conexão ocorre quando tem 2 ações. Olha bem o exemplo. 2 ações tramitando em juízos diferentes, mas que de alguma forma elas são comuns pelo pedido ou causa de pedir. Primeiro exemplo. Imagine que o locador entra com uma ação de despejo contra o locatário. O locatário não está pagando aluguel e o locador entra com a ação de despejo. Pois bem, tem uma ação de despejo, vamos dar um exemplo aqui, tramitando em Madureira. O locatário, sem saber que o locador entrou com uma ação de despejo, ele, para não ficar mais em mora, ele entra com uma ação de consignação em pagamento. Ou seja, eu tenho, de um lado, uma ação de despejo, dizendo que o locatário não está pagando aluguel, e numa outra ação de consignação em pagamento, o locatário está apresentando lá em juízo valores para não ficar em mora, para não ficar em débito. O que tem em comum nesse exemplo que eu estou dando? Essas ações são conexas pela causa de pedir. Uma, inadimplemento, despejo, o outro, inadimplemento, consignação. Por que existe a conexão? Se essas ações forem julgadas em separado, corremos o risco do juiz entender que o despejo é procedente e entender que a consignação é procedente, ou seja, decisões conflitantes. Para evitar decisões conflitantes, que o legislador criou o fenômeno da conexão, que o processo civil trata da conexão, que quando houver ações conexas, a solução é reuni-las para serem julgadas em conjunto. Por isso que a conexão é um tema de modificação de competência, porque uma das ações vão ser deslocadas para serem julgadas em conjunto. Então, uma em Madureira e outra no Meia serão julgadas, reunidas em um só juízo para julgamento em conjunto. Então, pessoal, ficou claro? Então, ações conexas são ações que tramitam em juízos diferentes, né? Mas que possuem em comum pedido ou causa de pedido. Pode ser divórcio, de um lado, divórcio proposto pela mulher e outro divórcio proposto pelo marido. Pode ser ação de um banco querendo pegar o carro financiado de volta porque o alienante não pagou. E por outro lado, quem comprou o carro está discutindo as taxas abusivas ou os juros abusivos na parcela. Essas ações são conexas. E conexão é, na verdade, reuni-las para ter julgamento em conjunto. E aí, reúne aonde, professor? Vai ser a sua primeira pergunta. Aonde eu reúno essas ações conexas? Elas serão reunidas nos termos do artigo 59 do CPC. Diz o 59: o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Ou seja, as 2 ações, aquela que foi distribuída primeiro será considerado preventa. O que é prevento? É o juiz que vai julgar ações conexas. Foi para conta, pessoal? Então, assim, sempre que eu tiver 2 ações tramitando em juízos distintos, se elas forem conexas, pelo pedido
causa de pedir, é idêntico o pedido ou idêntica a causa de pedir, elas precisam ser reunidas para terem julgamento conjunto. Isso é conexão. Nossa primeira forma de modificação de competência. Vamos para a segunda hipótese do CPC de modificação de competência. A segunda hipótese nós vamos chamar aqui de continência. Continência. O que é continência? Continência é quando eu tenho duas ações, de novo, tramitando em juízos distintos, mas o objeto de uma contém o de outra. Parece aquela aula de matemática, né? Que nós tivemos em algum momento da nossa formação inicial. Contém, está contido. Ação continente significa dizer que uma ação tem um objeto que está englobado dentro da outra. Vamos botar a bola no chão e entender bem isso. Imagine que em uma ação, tramitando em Niterói, o autor pede a nulidade de uma cláusula, né? Em outra ação, o réu, né, pede, ou o mesmo autor contra o mesmo réu, né? Continência é assim, mesmas partes, né? Mesma causa de pedir, mas o objeto de uma é mais amplo do que a outra. Numa ação, A está contra B, pedindo a nulidade de uma cláusula. Em outra ação, A está contra B, pedindo a nulidade do contrato. Ou seja, a ação que pede a nulidade de uma cláusula, de um contrato, está contida na ação que pede a nulidade do contrato como um todo. Nós estamos falando do mesmo contrato. Isso é continência. Aí vamos para a solução do artigo 56. O artigo 56 diz assim: dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade entre as partes, mesmas partes, e a causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange das demais. Então, também, tal como a conexão, a continência determina que haja reunião de ações. Elas sejam reunidas no mesmo juízo para julgamento em conjunto. Mas aqui há uma diferença, né? Na verdade, como se diz aqui, vamos lá para o 57, artigo 57. Quando houver continência e ação continente tiver sido proposta anteriormente, ou seja, a ação maior foi proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução do mérito. Então, assim, se a ação maior, se a ação de nulidade do contrato foi proposta primeiro, a ação de nulidade de uma cláusula será extinta sem resolução do mérito. O contrário, se a ação menor for proposta, né, antes, aí elas serão reunidas para julgamento em conjunto. Tá bom, pessoal? Então, é importante nós destacarmos a diferença entre conexão e continência. Repetindo, conexão, ações com a mesma causa de pedir, ou ações que tenham em comum a causa de pedir ou o pedido. Conexas, serão reunidas. Lembra bem, despejo, consignação e pagamento. Continente, uma ação tem as mesmas partes, duas ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma é mais amplo que o da outra. Lembra sempre do exemplo, a nulidade de uma cláusula do contrato e a outra ação, a nulidade desse mesmo contrato como um todo, ok? Então são essas primeiras duas formas de modificação da competência. Vamos para a segunda forma, terceira forma, hipótese de modificação de competência, que vocês já haviam estudado previamente, como eu havia solicitado, é a chamada foro de eleição. Foro de eleição é uma possibilidade de modificação também da competência. Por que o foro a cláusula de foro de eleição é uma possibilidade de modificação de competência? Pela simples razão que as partes podem, em um contrato, estabelecer uma cláusula que a ação será julgada no foro que eles escolherem.
Imagine que A e B fazem um contrato anterior ao conflito, anterior à ação, num contrato. Pode ser um contrato, quando você entra na internet, faz uma compra, tem lá um foro de eleição. Quando você realiza ali um contrato escrito, ainda que seja bilateral, tem lá também. Normalmente são as últimas cláusulas, né? Se você olhar os contratos que você já realizou, você vai ver que tem lá uma última cláusula que fala assim: as partes elegem o foro da comarca X ou Y para dirimir qualquer conflito. Quando há essa cláusula, significa dizer que as partes escolheram o foro que vai julgar a causa. Há ali uma escolha do foro que vai julgar a causa. As regras do CPC não se aplicam. As regras do CPC que nós estudamos, domicílio do réu no 46, domicílio da situação da coisa no 47, se for direito real, isso se aplica se não tiver foro de eleição. Se tiver foro de eleição, no âmbito da competência relativa, prevalece o foro de eleição. Deve ser sempre observado o foro de eleição. E aí tem uma lei nova, né? Eu lembro até do comentário do Michel. Essa lei nova, 14.879, de junho de 2024, fez um ajuste para evitar abusos no foro de eleição. Era muito comum ter abusos, né? Porque, sobretudo, em relação de consumo. Imagine que o cidadão que mora no Rio de Janeiro compra um tênis na internet de uma empresa que é em São Paulo e assina lá na internet um foro de eleição que determina Manaus como foro para resolver o conflito. Imaginem, um mora no Rio, a empresa é em São Paulo, o que tem Manaus a ver com essa situação? E aí se tornava uma cláusula abusiva porque inviabilizava o acesso à justiça. Então, pois bem, o que essa lei 14.879 de 2024, de junho, promoveu? As partes podem fazer foro de eleição, tá? Podem fazer foro de eleição, mas deve colocar o foro de eleição ou no domicílio do autor, no domicílio do réu ou no local onde a obrigação deva ser cumprida. Não pode mais ter foro de eleição aleatório, que é o exemplo que eu dei de Manaus. Se o autor mora no Rio e o réu está situado em São Paulo e a entrega, né, foi feita em São Paulo, a fábrica do tênis é em São Paulo, o que Manaus tem a ver com isso? Manaus é o que o CPC chama de um foro aleatório. Então vamos ler o artigo 63 com a nova redação dada, né, primeiro pelo parágrafo 1º, que você vai entender bem, e depois vamos nas hipóteses do parágrafo 5º. Olha o parágrafo 1º. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com domicílio ou residência de uma das partes ou local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista. Aí, se for relação de consumo, olha a regra mais benéfica. Mas se não for relação de consumo, o foro de eleição tem que ser, né? As partes podem escolher livremente, mas domicílio do autor, domicílio ou residência do réu ou local onde a obrigação deva ser satisfeita. Se for feita escolha do foro, portanto, uma modificação da competência com critério aleatório, aplica-se o parágrafo 5º. Vamos ao parágrafo 5º. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, fora do domicílio do autor réu ou local da situação, entendido aquele como sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou mesmo com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Então, nós estamos numa competência de foro, que, portanto, é relativa, mas se houver uma eleição de foro abusiva, modificando aleatoriamente, eu posso escolher onde a causa vai ser julgada, modificação de competência pela eleição de foro, mas as partes não podem mais colocar em juízo em foro aleatório, que não tenha nada a ver com onde mora o autor réu, onde a obrigação deva ser cumprida. Então veja, queridos, queridas, estamos diante aqui das possibilidades de modificação de competência, que agora é controlada também pelo juiz. Foro de eleição faz parte do controle do juiz. Então nós encerramos aqui esse nosso conteúdo, fazer uma revisão breve.
Modificação de competência trata efetivamente das possibilidades de modificação da competência relativa. Conexão, duas ações distintas tramitando em juízos distintos, mas que têm em comum pedido ou causa de pedir, devem ser reunidas no juízo prevento. O que é juízo prevento? Aquela ação que foi distribuída em primeiro lugar. Quem recebeu a ação em primeiro lugar será competente para julgar as duas, juízo prevento. Depois falamos da continência, que são duas ações, uma tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas uma ação tem um objeto maior que a outra, portanto uma contém a outra. Lembra do exemplo do nulidade do contrato e nulidade do contrato como um todo. Se a ação menor foi distribuída primeiro antes da ação maior, serão reunidas no juízo prevento. Né? Se a ação maior, nulidade do contrato, for distribuída primeiro, a ação menor, nulidade da cláusula, será extinta sem resolução do mérito. E o último, foro de eleição, que é a possibilidade das partes escolherem no contrato qual é o local que a ação será julgada. Né? Só pode escolher o foro, não pode o juízo. Então pode escolher, desde que tenha pertinência com domicílio ou residência do autor, domicílio ou residência do réu, ou efetivamente local onde a obrigação deva ser satisfeita. Não tendo nenhum desses critérios, o CPC entende como um lugar aleatório, o juiz aleatório, logo vai ser declarada nula e abusiva pelo juiz de ofício. Tá bom, pessoal? Então esse é o conteúdo que a gente voltou a trabalhar em sala de aula. Tá em vídeo, você pode ir ver, rever, e se pintar alguma dúvida, me procura, manda um e-mail que a gente segue conversando. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.